Essa aula aqui gera muita confusão no mundo da arte, muitas pessoas têm alguns outros posicionamentos e aí a gente fica com a questão: o que é melhor? Projetor, passar o rascunho à mão livre ou utilizar o decalque? Eu já experimentei todos esses métodos e alguns outros também. Já comecei fazendo ali o rascunho à mão livre no papel e depois passava a mão livre para a parede. Também já utilizei o decalque, fazendo uma arte digital, transformando ela em impressões e aí passando o decalque para a parede. E também já utilizei o projetor. E hoje em dia o que eu posso dizer para vocês é que a minha única preocupação é qual o melhor projetor do mercado para eu utilizar nas minhas pinturas. Para mim, não tem como pensar em decalque, pensar em fazer um rascunho à mão livre depois de conhecer o projetor. Essa aula não vai ser para te ensinar a utilizar o projetor e nem as formas que a gente utiliza ele. Essa aula aqui é para te explicar a minha experiência, o que eu já passei com os outros métodos e como a gente pode escolher aí um projetor, como que a gente vai passar por esses métodos e algumas dicas aqui. Mas lá na frente a gente vai ter uma aula sobre como a gente passa o esboço para a parede utilizando, então tá bem tranquilo aqui. É uma quantidade de informação bem valiosa e bem grande sobre projetor, sobre decalque, para a gente ter um pouquinho claro isso. Se a gente for pensar na forma mais barata de se passar um rascunho, uma arte para a parede, é comprando um lápis aquarelável ou um giz e fazendo a mão livre na parede. A gente tem aí pouco gasto, porque você provavelmente às vezes já vai ter o giz na sua casa. Então essa é a forma mais barata. Mas também é a forma com mais chance de erro e distorções. Por exemplo, de uma arte que você ali tem pronta, você vai passar para a parede e pode ter ali diferenças muito nítidas se você não tem experiência em passar a mão livre. A segunda forma da gente passar uma arte para a parede seria o decalque. Se você não sabe o que é decalque, é uma forma que a gente tem ali de ampliar o desenho digital utilizando folhas de ofício que vão ser impressas ou então você vai desenhar à mão. Na prática, o que acontece? A gente vai ali pedir para imprimir uma folha de ofício, ou várias folhas de ofício, no caso de uma parede, que a gente vai precisar de muitas folhas de ofício, ou então uma folha grande, uma gráfica, por exemplo, com a arte digital já criada, ou então você na sua casa junta aquela quantidade de folhas e cartolinas, ou então folhas grandes, faz o desenho, depois você passa um giz ali atrás, você cola na parede e passa por cima, e aí a pressão que você faz transfere o giz que está na parte de trás da folha para a parede. Aí você tem um rascunho feito por decalque. É um processo longo, trabalhoso, e se a gente tem ali, por exemplo, você chega na casa do cliente, o tamanho da parede é diferente, porque pode acontecer e sempre acontece ali algumas variações nas medidas da parede, você aí tem pouca liberdade de ajustar, porque você tem um tamanho específico de um leãozinho, por exemplo, e aí se a parede for muito grande ou muito menor do que você esperava, você não vai poder mudar o tamanho desse leãozinho, porque ele já está fixo ali na folha para você passar o decalque, então você fica limitado, além do tempo, que aí eu já tive experiência, demora um pouquinho e você tem que fazer esse processo antes. Então, um dia antes da pintura, você tem que fazer a impressão, você tem que ir lá na gráfica imprimir, por exemplo. E se você está aqui e pretende prosperar na arte, você provavelmente não vai ter muito tempo para ficar fazendo esses processos de imprimir a cada pintura que você for fazer, porque sua agenda vai estar cheia e você vai ter que se preocupar com outras coisas. E é por isso que é um processo ali de passar o rascunho para a parede que eu não indico tanto, porque dá mais trabalho, demora mais tempo e você tem limitações ali no meio do processo. Pessoalmente, eu passei pouco tempo utilizando o decalque como forma de passar o rascunho para a parede, porque eu perdia muitas horas do meu processo de pintura só fazendo rascunho, que era um estressezinho ali, porque geralmente a cliente está ansiosa para ver as coisas acontecendo, e aí você tá lá juntando folha, às vezes falta folha, você imprime aí. Às vezes na impressão, na gráfica, na papelaria, eles esquecem de imprimir uma página e aí tem que criar ali na hora. Então, por vezes, eu desistia de fazer o decalque, preferia fazer à mão, porque eu tenho mais facilidade, mas da mesma forma, demanda muito mais energia de concentração, de você ficar olhando ali a referência e passando, e se preocupando com proporção o tempo inteiro, e demorava também.
E aí, depois disso, de muitos perrengues, eu decidi investir em um projetor. Eu comecei comprando esse aqui, da Betec. Ele é um modelo simples, mas que me atendeu muito bem. Ele não é assim o melhor, não fica muito legal em ambientes muito iluminados, mas me atendeu por muitos anos. Eu lembro que eu dividi de 12 vezes para comprar ele. Foi uma das primeiras conquistas, um dos primeiros investimentos que eu fiz na decoração. E eu guardo ele aqui com muito carinho, porque ele fez parte de muitos projetos que me levaram a outros projetos também. O segundo projetor que eu tenho, ele é muito parecido com esse aqui, vocês podem ver. Ele é bem melhor, assim, ele tem uma imagem muito melhor, mas ele tem uma história muito engraçada. Engraçada, dolorosa, mas engraçada. Agora é engraçada, por quê? Eu fui fazer uma pintura pro jogador Rafinha com a Natália, que eles estavam grávidos do Gael, e eu fui pra Espanha, lá em Barcelona, fazer essa pintura. E aí, quando eu vou viajar, eu sempre levo meu projetor e todos os meus materiais. Chegando lá, a minha mala não chegou. Eu tive minha mala extraviada com tudo que eu precisava para realizar a pintura, enfim, o rascunho, a pintura, todos os meus materiais. Eu só fui com a minha roupa do corpo e a minha mochilinha. E aí cheguei lá no aeroporto, tive essa dor de cabeça, enfim, tive que procurar uma solução, porque eu tinha um compromisso de entregar aquela arte especial que eu estava grávida, estava muito ansiosa para a arte, eles confiaram no meu trabalho, um trabalho muito importante, muito significativo para minha carreira. Então eu dei meu jeito, meu marido foi me ajudando do Brasil a procurar endereços ali. Eu fui em lojas, fui em shopping, fui comprando todos os materiais que eu fosse precisar, ao mesmo tempo já contactando o meu marido, contactando a seguradora para ver se achavam a minha mala. Enfim, consegui comprar esse projetor no shopping, tive que comprar o cabo que vinha separado, e aí o cabo não funcionou, eu tive que voltar lá, comprar um outro cabo, porque ele é via cabo HDMI e só funcionava com o original da Apple. Enfim, é uma história dolorosa, porque foi um apertinho ali que eu passei sozinha, em outro país que eu não falava muito bem a língua. Mas ele tá aqui para contar essa história porque funcionou, deu certo, eu consegui concluir a pintura, consegui comprar todos os materiais, porque tinha dinheiro em caixa, então tava tudo certo. Consegui recuperar minha mala, apesar de que eu perdi a mala, o que tava dentro tava tudo certo, mas a mala ficou destruída, chegou alguns dias depois aqui no Brasil, depois que eu concluí a pintura. Enfim, uma historinha aí desse projetor da Brixton. Não sei se vocês vão encontrar aqui no Brasil, nunca cheguei a pesquisar. Mas se você mora na Europa, você pode adquirir ele. Ele é muito bom, ele só é pesadinho. Assim como o da Betec, eles são meio pesadinhos, meio trambolhos, né? Meio grandões. Mas ele super dá. Os dois, ambos têm encaixe aqui embaixo pra colocar no tripé. Então você pode utilizar ele aí no tripé para apoiar. E aí o próximo é a minha última aquisição aí, que é o Samsung The Freestyle, que é um projetor portátil da Samsung, que na verdade ele foi feito e foi criado para ser como se fosse um cinema que as pessoas fariam em casa. Então ele tem uma qualidade de imagem muito boa e uma qualidade de som também muito boa, que eu fui descobrir depois de ter usado ele em muitas pinturas, descobri que o som dele é muito bom. Ele tem uma das imagens melhores quando a gente compara aí projetores portáteis. E ele também tem uma facilidade que ele também é via Wi-Fi. Então, se você tem um aparelho, um celular, um iPad que está conectado no Wi-Fi, ele também tem Wi-Fi. Ele é como se fosse uma Smart TV aqui dentro. Então, tem Netflix, tem YouTube. E aí, se você tem o seu aparelho conectado em uma mesma rede, você não precisa de cabo. Então, ele só liga na tomada, você não precisa de cabo. Nesse caso aqui ele tem os projetores daqui, precisa de HDMI obrigatoriamente. Esse aqui também tem uma entrada de HDMI mini, que é um pouquinho diferente, mas mesma coisa. E eu comprei ele nos Estados Unidos por um preço um pouquinho mais barato, quando eu fui fazer uma pintura lá. Ele realmente é um investimento bem mais alto do que esses outros,
mas me atende super bem, é fácil de transportar, é um pouquinho mais leve que esses aqui e tem uma qualidade de imagem muito boa, que é o que a gente vai conversar também um pouquinho agora. Se você já teve contato com projetores, você provavelmente conhece algumas marcas, você já entende como funciona, que é uma imagem que sai dessa lente, vai projetada. Se você está num ambiente muito claro, cada projetor vai se comportar de alguma forma, vai ter uma qualidade ali. E aí a gente tem algumas especificações dos projetores, que quando a gente vai, por exemplo, escolher um projetor para a gente investir, é importante a gente saber ali. Eu indico para vocês pesquisarem bem antes de escolher o modelo que vocês vão investir, vão comprar. A gente tem algumas principais especificações, que são os lumens, os anti-lumens e o contraste, que são o que eu mais levo em conta quando eu vou escolher um projetor. Os lumens é uma especificação de capacidade de luminosidade, então é um número que eles vão ali, cada projetor vai ter esse número, que é como se fosse a capacidade dele de projetar em um ambiente de acordo com a iluminação do ambiente. Então, se eu tenho um lumens muito alto, se o ambiente é claro, a gente tem uma imagem de qualidade. Só que aí surge o anti-lumens, que é praticamente a mesma coisa, mas é uma especificação mais exata, porque o anti-lumens é sobre o que de fato sai da lente, porque a gente tem um lumens dentro da lente, digamos assim, e o anti-lumens é o que sai da lente, então é o que de fato nós temos. Então, se você puder ter essas duas informações com você para você comparar os modelos, é muito importante. E aí, quanto maior a gente tem esses lumens, melhor vai ser a performance do seu projetor em um ambiente claro, por exemplo. A gente também tem o contraste, que aí quanto mais contraste, maior a qualidade da sua imagem, porque alguns projetores de baixa qualidade, quando a gente tem ali a projeção de uma arte, ela pode se dividir ali e você não vai ver nitidamente, por exemplo, a beiradinha, para você passar o rascunho pode te prejudicar. Então, quanto maior o contraste, melhor também vai ser a sua projeção. Se eu puder indicar para vocês, é pesquisar bastante, ver alguns vídeos no YouTube de reviews, né, de projetores. A gente tem aí vários sites que a gente encontra projetores, inclusive importados, mas é só tomar cuidado com a questão da importação. A gente tem de modelos mais baratos, eu já vi, por exemplo, modelos de R$300, R$200, até modelos de 700, 800, 1000 e até modelos de 2.000, 3.000 reais no caso de projetores. Eu recomendo também, se você nunca teve nenhuma experiência com projetores, ir em alguma loja física que tem alguma opção para você ir lá pegar, sentir o peso. Eu viajo muito, então eu acho que esse aqui tá muito pesado, então você vai lá, ver se o peso tá bom, se você acha que vai estar viável para você levar na sua mala, e além de conversar com algum vendedor que pode te dar mais dicas, mais conhecimento, ele pode te ajudar nesse processo, não para você comprar lá na hora, mas para às vezes você entender melhor como funciona, e você vai para casa, pesquisa, faz uma tabelinha com o que estiver dentro do seu orçamento, qual o melhor ali em qualidade que você vai ter. E aí, dito isso, a gente tem algumas peculiaridades do projetor. Se você já presenciou algum uso de projetor na sua escola, por exemplo, que é muito comum, alguma palestra, você pode notar que ele tem uma distância ali entre o projetor e a tela, né, que às vezes eles utilizam uma tela branca, e também sobre a luminosidade. Se a gente está ali na escola, vamos usar o projetor, eles falam, fecha as cortinas, então são duas principais coisas que a gente tem que se atentar. Quando a gente está fazendo a pintura na casa de uma cliente, por exemplo, pode ser que o quarto não esteja pronto e não tenha a cortina ou blackout no quarto. E aí o que eu indico leve sempre uma lona preta extra, completamente limpa, que você possa tampar a janela e evitar que essa luminosidade passe. Para aí, na hora somente que você for utilizar o projetor, você tampa essa luminosidade, fecha a porta, por exemplo, sempre pedindo licença para cliente, pedindo para... se você pode fechar a porta, né? Porque tem gente que se incomoda e também, para não ficar algo ruim, você ali fecha, tenta tirar a luminosidade, faz o rascunho e depois abre tudo. E aí, para pintar, quanto mais iluminado, melhor. Além disso, tem a questão da distância entre o projetor e a parede que vai ser projetada.
cada projetor vai ter essa especificação, então também é uma das coisas que você pode se atentar, mas isso não tem uma variação muito grande, o que vai ter uma variação máxima, que para quem pinta quarto, por exemplo, não tem muito valor essa informação, mas a distância mínima de foco é muito importante, porque se a gente vai pintar um corredor e a gente quer projetar a arte aqui numa parede, e aí a gente só tem 1 metro, tem projetores que não tem foco com 1 metro de distância. Às vezes ele vai precisar de 1,5 m, 2 metros. Então é importante você, primeiro, saber essa especificação do seu projetor e também ter essa informação com a sua cliente. Se você já saber que é um corredor, ou então que for um quarto que tem um guarda-roupa no meio, que for um quarto que tem uma passagem ali, tem um banheiro, então a porta fica, enfim, qualquer tipo de localização ali que tiver naquele ambiente que você for pintar, que impossibilite você utilizar o projetor, é importante você, talvez, alterar a arte para que aí você coloque um elemento mais fácil ali para fazer e aí você consiga fazer a mão livre, ou então você se prepare ali com um decalque para você levar, ou então você não coloca nenhum elemento importante, deixa ali algo que seja bem tranquilo, bem livre. Enfim, é importante você saber essa informação do ambiente para ter certeza de que o seu projetor vai funcionar. E, além disso, a gente sabe que o projetor é algo elétrico. Então, se você sabe que aonde você está indo pintar é uma obra, converse com o seu cliente, pergunte se tem energia na obra, se tem tomada funcionando, porque pode ser que você chegue lá e a energia esteja desligada, ou então que não tenha tomada, talvez tenha energia, mas não tenha tomada, você tem que fazer aquela ligação de fio, tem gente que tem medo, que não se sente segura. Então é importante você saber essas informações para você ter todo o arsenal necessário para utilizar o projetor e ficar tranquilo nesse processo. Eu, pessoalmente, eu tenho a segurança de que se caso acontecer algum imprevisto e eu não conseguir utilizar o projetor, eu consigo fazer a mão livre. Caso você não tenha tanta essa segurança, eu recomendo também você treinar, sempre estar treinando isso de fazer o rascunho à mão livre, porque num momento ali de desespero, às vezes algum detalhezinho você vai precisar fazer a mão livre, você vai se sentir mais confiante, mais tranquilo e a sua arte vai sair de qualquer forma. Um fato muito interessante sobre o projetor também é que ele precisa estar numa superfície estável, porque qualquer movimentinho que ele faça ali vai ser um movimentão quando você está projetando na parede. Então ele precisa estar numa superfície estável. Se você tem um quarto vazio, por exemplo, o ideal é que você tenha um tripé. O mesmo tripé que eu uso para gravar é o mesmo tripé que eu uso para encaixar. Tá vendo essa bolinha aqui? A maioria dos tripés tem esse tipo de encaixe que já é feito para isso. Eu demorei um pouquinho de tempo para descobrir essa informação, mas tem essa partezinha que enrosca no projetor e ele fica no tamanho. Como o meu tripé ele tem aí a opção de variar a altura, eu coloco o meu tripé na posição lateral que eu quero e também na altura que eu quero e deixo ele ali paradinho. Caso você ainda não tenha um tripé, você pode apoiar o projetor, por exemplo, em uma pilha de livros, numa mesa, numa cadeira. Só prestar atenção de colocar ele numa superfície estável, porque se ele ficar balançando, tremendo ali, às vezes você começa a fazer um esboço ali na parede, quando vê ele já caiu pro lado e aí tá tudo torto. E aí isso não é legal, vai prejudicar o processo e a proporção da sua pintura. Passando uma informação aqui para vocês. Se a gente está lá na casa do cliente e vai passar o rascunho utilizando o projetor, ou utilizando o decalque, ou utilizando a mão livre, por exemplo, se for uma arte simples, uma arte minimalista, é provável que você gaste o mesmo tempo ali nesses três processos. Mas se a gente está falando ali de uma pintura com mais elementos, se for uma pintura realista, com muitas camadas, se a gente utiliza o projetor, a gente vai gastar ali 30, 40 minutos colocando ele ali na posição e desenhando ali o que está projetado. Se a gente vai fazer o decalque, a gente tem que pensar que a gente vai gastar um tempinho no dia anterior fazendo a impressão, indo lá imprimindo, a gente vai gastar um tempinho unindo as folhas para deixar tudo certo, colando na parede,
fazendo ali o processo do decalque. Então ali vai, se for uma arte complexa com muitos elementos, você vai gastar ali 2, 3, 4 horas fazendo o decalque, o rascunho. E aí, se a gente for falar mão livre, é muito variável, mas aí você coloca aí muitas horas aí de trabalho para você ter um resultado satisfatório, para você conferir as proporções, para ficar legal, porque muitas vezes você vai fazer um risquinho ali, vai perceber que não ficou legal, e aí a mão livre, e aí você vai apaga e tenta de novo. Então, o projetor, quanto mais elaborada for a sua arte, ele é o melhor caminho, e eu indico muito que você pense com carinho para evoluir nesse aspecto e fazer esse tipo de investimento. E um detalhe muito importante aqui, de uma experiência que eu tenho muito, e eu sempre ouço comentários, de quando eu estou na casa do cliente, estou aqui utilizando um projetor muito bem conceituado no mercado. Muita gente conhece esse projetor, talvez você já conheça. E aí eles notam, nossa, que legal, você projeta e fica direitinho. E também isso é um artifício muito legal para aquele cliente que você sente que está um pouquinho inseguro, ou então que está muito curioso, que esse processo inicial de abrir a mala, preparar um ambiente, fazer o rascunho, ele pode demorar. E às vezes o cliente ele não vai entender todo esse processo que demora para começar a pintar, ele está ali ansioso para ter o resultado, para ver começar a pintura. E às vezes isso aqui vai ser um artifício que vai te ajudar muito a conquistar o coração mesmo daquele cliente, conquistar a confiança, porque você vai falar assim, olha, eu vou ajeitar tudo aqui e quando eu for fazer o rascunho eu utilizo o projetor e aí você consegue visualizar como vai ficar a sua arte. E aí você chama aquele cliente, antes de fazer o rascunho, quando você está projetando a arte, fala assim, olha, é assim que vai ficar. Você consegue ver que esse passarinho vai ficar ali, aquela florzinha vai ficar ali, o leãozinho vai ficar aqui. E aí aquele cliente, ele consegue visualizar o que de fato vai acontecer, ele tem mais segurança, ele fica mais confiante e ele já vê assim, nossa, é um trabalho profissional, ela tá ali, ela tá me antecipando processos, então você passa mais segurança, você passa credibilidade, autoridade, você é visto como realmente um profissional, porque você tem ferramentas. Toda vez que a gente vê um profissional que tem várias ferramentas, a gente já acredita que aquele profissional tem autoridade. Então, você tendo uma ferramenta assim de qualidade, você vai passar também essa imagem de profissional com autoridade. É isso, pessoal, passei o conhecimento e algumas informações sobre o projetor, mas em outra aula a gente vai aprender como utilizar ele para fazer o rascunho. E aqui eu quis dar aqui a minha experiência, as minhas dicas e de como isso aqui funciona para mim no dia a dia e facilita o meu processo de trabalho. Te vejo na próxima aula.